Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafael, sou engenheiro de segurança, técnico de segurança e hoje a gente vai trazer um conteúdo de Power BI. Já trouxe outros conteúdos assim aqui pra gente tá poder ver em alguns projetos de Power BI. Hoje a gente vai trazer um projeto aí praticamente do início ao fim de Power BI e para vocês terem uma noção mais de como que a gente pode estar mexendo no Power BI, beleza? Hoje a gente vai fazer um projeto, deixa eu abrir aqui, um projeto de inspeção de frota, né? Então, inspeção de equipamento. Pode ser carro, caminhão, ônibus, máquinas, escavadeira, elevador, pode ser qualquer tipo de equipamento. Eu coloquei inspeção de frota e aqui é uma forma da gente apresentar o resultado aqui das inspeções, né? No caso aqui seria né, essa base de dados representa uma blitz que foi feita lá numa frota e foi feita a inspeção em 2 dias lá em todos os equipamentos. Então aqui a gente já consegue ver, né? E o que que eu trouxe aqui do nosso relatório? Quantidade de inspeções feitas, nota geral, aí aqui um gráfico de barra de desvios, né? Por subclasse, então na onde a gente tem mais desvios, né? Sistema de iluminação e tal. Aqui eu tenho as observações que os inspetores fizeram, né? Em cima dos checklists. E aqui eu também tenho uma tabela com o número do frota, quem é o motorista, qual que é a nota daquele frota, motorista, quantos desvios teve e se a CNH tá ok, né? Tá dentro da validade ou não tá dentro da validade. Aqui eu também coloquei uma outra aba, né? Então tem a aba de veículos, então aqui a gente vê as informações dos veículos, né? E aqui também a gente tem uma outra aba, que é informação que aí já é um pouquinho mais em cima dos fiscais. Então, qual que é a taxa de desvio apontada no geral, né? Aí aqui a gente consegue ver que é 60%. Então, para cada 100 inspeções, 60 tiveram desvios. Quantos desvios teve no total? E aqui a quantidade de inspeção por inspetor, né? Por quem fez as inspeções e a taxa para aquele conjunto ali, no caso aqui tem Igor e Jonathan, tem dois Igor e Jonathan? Qual que é a diferença? Um tem bar e o outro não. Mas isso aqui já é bom que a gente consegue tratar a base de dados. Então esse é um modelo que eu já tinha feito e a gente já sabe que tem que tratar a base de dados aqui, ó. Esse Igor e esse Igor aqui. Então é isso, pessoal. Então o nosso projeto que a gente vai desenvolver é esse, né? Então tem os botões aqui para a gente apertar ir para uma árvore para outra e já é muito diferente do que geralmente a gente apresentar um papel, né? E isso dá agilidade. A gente fazendo uma segunda blitz ou fazendo isso rotineiro, todo mês fazendo, tendo que fazer inspeções em todas as frotas, a gente já consegue ir alimentando esse relatório aqui. E aí também, como foi uma única vez, a nossa base de dados está representando um único mês, ou um único trimestre, semestre, então vai ter dados de uma única informação. Quando a gente começa a ter mais dados, a gente já começa a colocar gráficos mês a mês, né? Já consegue ter um histórico maior de informação. Mas a gente vai conseguir fazer já ter um resultado legal aqui do nosso relatório, beleza? Então, o que a gente pode estar vendo aqui, um dos primeiros passos, é avaliar a base de dados. Então, a gente vai ter uma base de dados. E lembrando, pessoal, esse checklist não foi feito por nenhum sistema. Então, ele foi feito no próprio Forms da Microsoft, né? Então, o Forms da Microsoft lá que qualquer um faz, inclusive já tem até um vídeo aqui no canal explicando como que a gente faz um Forms pelo Windows da Microsoft, né? E é super fácil, faz lá, coloca as informações, faz o checklist e começa a aplicar o checklist em campo. Foi isso que foi feito aqui nesse contexto com essa base de dados. Depois disso, a gente pega a base de dados, extrai a base de dados do próprio Forms, né? Na verdade, a gente nem faz isso, né? A gente vai ver que a gente vai, quando a gente faz o checklist, já cria uma base de dados lá dentro do nosso OneDrive, né? No OneDrive que foi criado o checklist, já vai aparecer uma base de dados. Então a gente consegue acessar com o Power BI essa própria base de dados. Então, toda vez que alguém preencher um checklist, alimenta a base de dados, e aí a gente pode colocar uma automação no Power BI para estar atualizando isso. Então, atualiza uma vez por dia. Então, toda vez no final do dia, o nosso dashboard vai estar atualizado. Então, fez a inspeção, carregou a base de dados, no final do dia, o Power BI vai fazer a atualização. Depois que ele fez a atualização, nosso relatório está atualizado. Então aqui a gente tem a nossa base de dados, pessoal.
Base de dados simples, então tem ID, nome, data da inspeção, o endereço, qual que é a região, o segmento, qual que é a empresa. Aqui o atributo e o valor, isso aqui está relacionado a atributo é a pergunta e o valor é o valor daquela pergunta, se atende ou se não atende, né? E eu vou mostrar aqui quais são as perguntas do checklist. São perguntas bem simples de veículos, tá, pessoal? Então, aqui é o nome do condutor, a placa, o número do frota, qual que é a quilometragem. Aqui, observações, se teve observações, qual que é a próxima revisão, data de validade da CNH e as observações aqui. E é isso. Ó, vou fazer um filtro aqui no ID, só para a gente ver as perguntas. Ó, então tem... 21 perguntas aqui nesse checklist. A manutenção do conjunto está dentro do prazo, possui identificação, o cavalete da roda e apoio possui trava de posicionamento, a carga, máquinas, equipamentos e ferramentas está devidamente acondicionada e fixa no baú, existe tacógrafo, que foi verificado se algum ocupante do veículo não está utilizando cinto de segurança, foi verificado se os acessórios de emergência, triângulo, chave, lanterna, faróis, luz, que a mangueira, pneus estão isentos de rachaduras, pneu traseiro se são recapados, recalchutados, se tem selo de metro. Aqui, ó, o condutor possui habilitação e documento válido para a categoria do veículo. O conjunto possui adesivo refletivo. São perguntas bem simples de veículos, tá, pessoal? Então não é nenhum checklist aí mirabolante ou específico, é um checklist de veículo, né? Que serve para carro ou para caminhão. Né? E aí a gente vai também utilizar uma outra base de dados, porque quando a gente cria o checklist lá no Forms, o nome está bem extenso, né? Então, o nome da pergunta, que vocês viram aqui, né? O faróis, luz, lanternas, mas do que se trata isso? Aí a gente fez aqui um deparo. O que a gente pegou? As perguntas desses checklists e criou uma classe e uma subclasse. Ou só uma classe, depende. Então, a gente vai pegar aqui, ó, veículos, né? Então, lanternas, faróis, setas, luz de freio, luz de marcha ré, sistema de limpador. Isso aqui está relacionado a qual classe, né? A veículos e qual subclasse? A sistema de iluminação. Aí o outro aqui, ó, o sistema de iluminação, mesma coisa. Sinal sonoro de ré, outra coisa aqui. A gente pode estar vendo. Aqui, ó. O veículo está limpo, organizado e tem todas as máquinas e equipamentos e ferramentas armazenadas de forma adequada, está relacionado a veículo e isso está relacionado à organização e empresa. Então, isso a gente fez a parte. Então, a gente criou o checklist no Forms, depois a gente pegou esse checklist e para cada pergunta atribuiu uma classe e uma subclasse. Né? Então, classe veículo ou classe caminhão e aí colocamos limpeza e organização. Olha o outro aqui. O veículo possui checklist de inspeção diária. Então, está relacionado a veículo e está relacionado a checklist. Então, quando eu não preciso colocar essa pergunta toda, eu coloco só checklist. Eu classifico essa pergunta como checklist. Ou classifico essa outra pergunta aqui em cima como organização e limpeza. Isso para dar uma melhor visualização no nosso relatório, né? Então, é importante fazer isso. E uma coisa aqui que dá até para a gente fazer mais do que isso, né? Que já vai um pouquinho além e pensando numas ações posteriores. Lembrando que o nosso relatório é um relatório mais simples. Dá para eu colocar aqui, referente a essa pergunta aqui, que se tiver problema de sistema de iluminação, qual que é o responsável da manutenção? Ou qual que é o tipo de manutenção? E eu posso colocar aqui um deparo. Ah, manutenção é interna, manutenção é externa. Quem que é o responsável? O responsável é o, sei lá, o supervisor de frota, ou o responsável é o próprio condutor. Ou responsável é o almoxerifado, ou responsável é segurança do trabalho. A gente pode colocar aqui quem é o responsável pelos desvios aqui, né? Pela correção dos desvios. Então, eu tenho o desvio, quem que é o responsável pela correção e qual é o tipo dessa correção. Que dá para a gente usar ela também em um relatório, né? Então, acho que é até interessante vocês terem essa percepção que aqui eu coloquei só uma subclasse, mas dá para a gente aumentar aqui esse deparo aqui e colocar vários outros fatores que a gente pode estar usando no relatório para estar apresentando, porque a gente está apresentando o relatório, como vocês viram aqui,
Ah, tem X desvios, mas qual desvio que é esse? Vamos clicar aqui, ó, no José Cosme. O desvio do José Cosme é sistema de iluminação, né? A luz, a posição do lado direito está queimada, beleza. Quem que é o responsável pela essa manutenção? Essa manutenção é externa, o responsável é o supervisor de frota, né? E aí a gente pode até colocar aqui, criar um outro controle de manutenção, né? Aí a gente linka o controle de manutenção com isso aqui, a gente vai saber, a manutenção já foi feita, não foi feita, quando que vai ser feita, já está programada, vai ser programada, não foi programada. Então dá para a gente fazer vários links aqui, mas a princípio a gente vai trabalhar só com a subclasse, né, para identificar qual tipo de desvio, né? Então desvio é checklist, o desvio é iluminação, sistema de iluminação, enfim, mais ou menos nessa linha que a gente vai trabalhar. E aí também a gente tem, vocês olharem aqui no relatório, tem um fundo aqui, né? Esse fundo, a gente até poderia utilizar o Power BI para estar fazendo ele, só que ele é um pouco mais difícil para estar mexendo com isso. Então, eu peguei lá duas artes, fiz duas artes no Canva e puxei aqui e extraí as artes. E aí a gente vai colocar no Power BI. Então, aqui a gente tem o Power BI que tá. O Power BI aqui, um Power BI em branco. Então, a gente já vai salvar ele. O nome dele vai ser list. Frota. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai exportar a nossa base de dados. Porém, vamos fazer assim. Vamos exportar no Excel mesmo. Mais fácil. Então, a gente já tinha visto, né, pessoal? Não, só carrega. E agora a gente vai carregar. Uma coisa que a gente precisa fazer. Demorando pra pegar aqui. Carregou. Então a gente vai vir aqui. E vai lá na outra tabela e vai puxar outra tabela também. Já repara, a gente já tinha visto. Se mais der, então a gente só carrega. Beleza, a gente carregou as duas, né? Só que antes disso, eu vou vir aqui na base. A gente tinha visto lá que tinha um dado que tinha um errinho, que era aqui, o nome do avaliador. Vamos para esse filtro. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Por isso que tava dando um errinho. O Igor e Jonathan tem um aqui que tá com espaço e outro que tá sem espaço, né? Então, só o fato de ter essa diferença são as mesmas pessoas, mas a gente vai só corrigir isso aqui, deixar como se fosse de uma forma só. E aí a gente já não tem mais duas. Já corrigiu isso. Agora a gente já vai lá para o nosso relatório. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó, transformar dados. Antes de a gente iniciar a fazer o nosso relatório, a gente precisa fazer um tratamento aqui na planilha. O que a gente vai fazer aqui? Ó?
É... Cadê? Placa. A gente quer pegar essa subclasse aqui, ó. Aqui o vamos transformar e a gente coloca, ó, tá subindo o cabeçalho. A gente pode até colocar, clicar duas vezes. A gente coloca aqui um depara e aqui a gente vai escrever aqui a nossa base. Beleza, a gente tem a nossa base de dados e tem o nosso depara. Então a gente vai vir aqui, ó. Aí, tá carregando. A gente vai vir aqui, ó, e mesclar consulta. Mesclar consulta, esse mesclar consulta ele é como se fosse um PROC-V do Excel. A gente vem aqui, porém, na minha opinião, eu achei ele um pouco mais fácil, né? A gente seleciona aqui a coluna atributo, que eu sei que são as perguntas dos checklists, seleciona a planilha que eu quero fazer e clico aqui, atributo, atributo. Então eu sei que esses dois atributos aqui, eles são iguais, né? Aqui já fez isso, porém puxou a coluna toda. Tá vendo que aqui tá a tabela, né? Ó, se eu clicar aqui, ele aparece tudo, né? Equipamento, manutenção, porém não é isso que eu quero. Opa, não é isso que eu quero. Eu quero que ele puxe só uma única coluna lá da nossa outra planilha. Como que a gente vai fazer isso? Vai vir aqui, clica aqui ó, nas duas setinhas e a gente vai selecionar só a coluna subclasse, que é a coluna que a gente quer, né? Aqui, pessoal, vocês podem ver que apareceu aqui, né? Então, aqui já aparecem alguns nomes e aparece alguns que não tem nome, né? Porém, esses que não tem nome são perguntas que eu ainda não classifiquei. Então, provavelmente, o que vai estar aqui, as perguntas que eu não classifiquei, são perguntas que deram como ok, né? Que não deram problema, que não foram não ok. Então, eu procurei dar foco quando eu fui preparar a planilha de Depara para as perguntas que deram como não atende, porque é essas que eu preciso ver, né? Então, aqui a gente já fez isso. Agora a gente pode vir aqui, ó, fechar e salvar. Então, vai salvar aqui, vai ter umas alterações aqui, os nomes vão mudar. Beleza, já foi. Beleza, aqui a gente já tem os nossos dados que a gente gostaria que a gente vai usar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou trazer aquele visual lá a foto do Canva que a gente tem. Então, na tela em branco, a gente vai clicar aqui nela, vai clicar aqui, ó. Opa, veio algo que não era para vir. A gente clica aqui, vem em tela de fundo, procurar imagem. Aqui eu acho que é essa 2. Aqui tem transparente, não quero transparente. Eu também quero que ajuste o preenchimento. Então, beleza. Então, pronto. A gente já tem a nossa tela aqui. Porém, não tem nenhuma informação. Então, a primeira informação que a gente vai colocar aqui um cartão. O que a gente vai fazer com esse cartão? A gente vai trazer o ID. Ó. Clica aqui no ID. A gente sabe que o ID é
as inspeções, né? Porém, a gente vai trazer o ID como uma contagem distinta. Então, vai contar quantos números tem distintos ali. Vai representar um número de inspeção. Beleza, a gente vai colocar aqui. Igual tá lá no nosso modelo. O que eu preciso fazer? Aqui, ó. A gente vai em formato visual. Eu quero tirar o rótulo. Aí vamos aqui no geral. Valor do botão. Não quero mexer no valor. Quero pôr título. O título vai ser entidade. Hum, Pessoas. Beleza. Como é que eu quero melhorar isso? Vou centralizar ele. Aí, efeitos. Colocar um pouquinho, deixar branco mesmo, um pouquinho de transparência. E eu quero uma sombra nele também. Beleza. Espera. Quero arredondar 10%, 15%. Vamos ver se tá bom. Tá bom. É isso aí que a gente quer. E o outro visual que a gente tinha aqui em cima era a nota. A gente pode fazer o seguinte, ó. Eu já fiz a formatação desse, eu posso clicar aqui, ó, igual a gente tem nas ferramentas do, né? O Word, o Excel, a gente vem na vassourinha aqui, clica aqui, pronto, já trouxe essa formatação daqui para cá. Trouxe? Acho que não trouxe, não. Aqui aí tem um problema. Qual que é o problema? Lá na nossa base de dados não tem nota, né? Então como que a gente faz para colocar nota? A gente vai ter que fazer um cálculo aqui, né? Então, a nota que a gente vai atribuir aqui vai colocar peso 1 para todas as perguntas, né? Vai ter pergunta que não vai ter peso, vai ser tudo peso 1. E não vai ter peso diferente, né? Peso vai ter tudo peso 1. Então, qual é a conta que a gente vai precisar fazer? É uma conta bem simples, né? Então, vai ser uma porcentagem simples. A gente vai somar todas as perguntas que deram atende e não atende, certo? Vai pegar esse número e vai pegar todas as que atende. Então, pega todas as que atende e divide pelo número das que atende e não atende. Por que isso? Porque tem perguntas que pode estar não aplicável. Se não aplicável, ela não entra na conta de porcentagem. Então, vai ser todas que atende dividido pelas que atende e não atende. Isso a gente vai ter o resultado. Então, vamos fazer aqui. Para a gente fazer cálculo, né, o que é recomendado, tá, pessoal? Para não ficar informações bagunçadas aqui, a gente pode gerar. Não vou gerar, não. Ou vamos. Vou fazer aqui mesmo. Não vou gerar, não. Vai ser mais um problema para vocês se preocuparem. A ideia é ser simples. A gente clica aqui com o botão esquerdo, direito, né, do mouse. Clica aqui em nova medida. Então a gente vai colocar nota. O nome dela vai ser nota. Dá um igual aqui. Beleza. O que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa de duas informações. A primeira informação a gente precisa da quantidade de, de atentes, certo? Então, a gente vai criar uma variável aqui dentro dessa medida. Então, uma variável vai ser uma variável atende. Isso vai ser igual a... Como que a gente vai fazer isso? Vai ser calculate. É, uma contagem, né?
fonte. Vamos contar ID mesmo. Vamos contar ID. Beleza, eu estou contando ID. Mas qual que vai ser o filtro dentro desse ID? Nosso filtro vai ser valor. A nossa coluna era valor. Igual a atende. Beleza. Vai dar um erro que não era para ter dado um ok. Era para ter só pulado a linha aqui. Vou fazer uma indentação. Aí a gente vai criar um outro var. Que é atende barra. Ainda? Não atende. Uhum. Pronto. Aqui esse atende N. A gente vai fazer um calculate. E vai ser a mesma expressão. A gente vai contar a quantidade na base D. Tá? E aí a gente vai pegar o valor. E eu quero esse valor não atende. Então, é isso que a gente precisa dessas duas variáveis. Agora, a gente vai retornar, dar um retorno. O que a gente vai retornar? Vai ser a variável atende dividido pela variável atende novo mais a variável não atende. Agora, beleza. O que a gente vai fazer? Vai pegar essa variável, a gente colocou de nota, criou. Agora a gente só tem que formatar ela. Beleza. Formato. Então, aqui é em porcentagem que a gente quer. E eu não quero nenhum caso desse modo. Beleza. E, pessoal, já, já mudou aqui, né? Então a gente já vê que a nossa nota geral é 94% de acerto, né? A gente pode vir aqui no título. Só colocar o título aqui. Nota geral. Beleza. Aqui já foi mais simples. Agora aqui, vamos colocar igual tá lá no nosso modelo. Aqui a gente vai ser uma contagem de D. A gente vai colocar
uma subclasse, aqui ó, depara subclasse, agora a gente precisa fazer um filtro aqui dentro, porém o filtro eu não preciso fazer uma medida, eu posso vir aqui ó, trazer o valor aqui para dentro, e ó, e dentro do valor eu quero só as que não atende, aqui está mostrando 24, né? Agora só tem as que não atende. Agora a gente pode formatar isso aqui, ó. Vem do pincel. Que a gente precisa. Vem aqui, ó. Quero tirar o eixo. Esse eixo não. Mas eu quero tirar esse título aqui do eixo. O eixo X a gente pode até tirar. Tirar o título. Beleza. A gente vai. A gente diminui. A gente pode aumentar isso aqui. Vou aumentar no tal aqui para aparecer tudo o nome. Aí, o que mais? Dividir em barras, mudar a cor da barra. Pode pôr uma cor mais esverdeada. Na verdade, a gente está usando um tom de azul, né? Tá bom. E também a gente vai querer colocar rótulo. Tá bom. Vou deixar o rótulo assim. Não precisa mudar, não. Aqui embaixo a gente tinha colocado um campo de observação. Campo de observação a gente puxa uma planilha aqui, uma tabela, né? A gente só ajusta aqui para ficar dentro do que a gente quer. Traz a formatação para cá. A coluna que a gente quer colocar aqui é a coluna, essa coluna aqui, ó, de observações. Aí aqui a gente pode editar, né, pessoal? Aqui, ó, tipo de preenchimento, tá como padrão, a gente coloca como nenhum, pode ser. Aqui a gente esqueceu de mudar o título, então vamos mudar o título aqui. Então, por subclasse. Aqui as observações. A gente pode fazer um filtro aqui que tem informações que não precisa estar aqui. Que seria essa aqui e essa aqui. A gente vai deixar a informação que tem coisas escritas. E a gente vai formatar. Como que a gente vai fazer isso? Tá. Pode aumentar valores. Cabeça. Precisa fazer mais que isso, não. Aí aqui, ó, a gente pode ver que isso aqui é também uma coluna, né? Opa. Então a gente vai trazer aqui, ó, uma tabela, uma outra tabela. Aqui a gente pode diminuir.
colocar uma formatação. Agora a gente vai trazer aqui número de frota, nome do condutor, a gente precisa da quantidade de desvios. A gente não tem isso aqui, né? Então a gente vai fazer uma medida. Então a gente pode vir aqui na página principal, nova medida. Desvio. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um calculate também. Então, calculate. O que a gente vai contar? Vai contar ID. ID. Qual que é a expressão que a gente vai contar? Fazendo errado. Expressão code. Vai contar. Agora a gente vai contar V. Aí a gente vai colocar o filtro. O que a gente vai contar? Valor. Aqui em cima. Esse valor tem que ser igual a não atende. Não atende. Beleza. Tá. Aqui, ó. Número de frota, ele trouxe a soma, mas a gente não quer somar número de frota, não. A gente quer não desliga. Que aí vai aparecer. O número, tem algumas pessoas que não tem número de frota aqui. Tá. Aí a gente traz desvio para cá também. O que mais estava no modelo? Ah, tava nota, desvios e status. Então a gente traz aqui a nota. E status a gente ainda não fez esse status. Certo? Então vamos lá. Vamos só melhorar isso aqui. Coloca o modelo 1. Beleza. 15. Necessário a gente bem aumenta. Deixa eu 14. A gente diminui também. Tá. E aqui a gente vai ver que a coluna específica, número de frota. A gente vai só centralizar. Desvio. A gente centraliza também. E nota, a gente centraliza. Beleza, a gente já tem uma visualização melhor. Ah, eu sei. Deixa eu tirar esses totais. A gente não quer o total. Então aqui a gente já tem praticamente todas as informações que a gente tem lá no nosso modelo. Então a diferença que tem aqui, vou baixar um pouco mais isso, é a CNH, né? Porém, aí tem uma diferença. Se eu avaliar na data de hoje, praticamente todas aquelas CNHs vão estar vencidas. Então a gente vai ter que criar uma medida para colocar nossa referência como a data que a gente estivesse avaliando fosse, sei lá, 15 dias após a data que foi feita a inspeção, né? Então a gente tem a data da inspeção, a gente pode colocar aqui a data que a gente está olhando esse dashboard, a última data da inspeção, ou a gente pode colocar, avaliei depois de
7 dias. Né? E a gente vai fazer essa medida como se a gente estivesse olhando esse relatório para as validades, né, que é o que a gente vai considerar aqui datas, para a validade dessa CNH, como se fosse a 7 dias depois da última data da inspeção. Então a gente pode vir aqui, ó, vou criar uma outra medida. Vou colocar hoje fake. Então a gente vai colocar aqui, ó. Eu quero a máxima data da coluna, data da inspeção. A gente dá um OK. Vou puxar um cartão aqui, só para vocês verem que data que deu aqui em cima mesmo. Então a gente coloca essa data fake. Aqui a gente pode tirar esse horário. Vai ser essa data aqui resumida. Então, ó, data fake 16/8/2022. A gente pode colocar aqui, ó, mais 7. Que vai jogar 7 dias para frente da última data da inspeção. Beleza. Então, como se o hoje que a gente está avaliando esse dashboard fosse 7 dias após a última data da inspeção. Beleza? Então, a gente já tem esse cartão aqui. Vou tirar essa data. E como é que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai criar uma outra medida. E a gente tem aqui uma coluna de validade da nossa CNH, né? Quer ver? Deixa eu só fechar aqui. Se a gente olhar aqui na nossa tabela, a gente tem a data de inspeção e aqui a gente tem validade da CNH. Então a gente vai usar essa coluna da validade da CNH. Então a gente vai lá em nova. Vamos colocar status CNH. Agora a gente vai colocar o if. O if é como se fosse o C. Então qual que é a nossa lógica? Se o hoje fake que a gente fez for maior que a data. Vai ter que ser um select. Select. Aí aqui a gente está selecionando o valor. Aqui, vencimento da CNH. Se ele hoje for maior que aquilo ali, ele vai ser 1. Se não, vai ser 0. Simples assim, pessoal. E depois vocês vão ver como que a gente vai fazer, colocar aquela legendinha lá com o símbolo. Aqui a gente poderia colocar dentro do prazo, fora do prazo. Basicamente a gente poderia fazer isso. Então a gente já tem a nossa medida. Essa aqui. Não. A nossa medida está aqui embaixo. Então se a gente arrastar a nossa medida para cá, aqui, ó, clicar aqui e vamos colocar nossa medida aqui.
Vamos ver isso aqui. Nossa medida já aparece aqui, ó. Então tem pessoas que têm 1, tem pessoas que têm 0. Então eu sei que o 0 é para quem está dentro do prazo e o 1 é para quem está vencido. Então o que a gente pode fazer aqui? Lá a gente não tinha deixado dessa forma, né? Eu quero... Então, o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui no Visual. Vai vir aqui em ícones. Aqui, elemento de célula. Então, qual que é a série que a gente quer mexer? É status de CNH. O que que eu quero colocar? Eu quero colocar um ícone, né? Eu poderia mudar a cor do fundo, mudar a fonte, colocar uma barra, mas eu quero colocar um ícone. Então a gente já tem os nossos ícones aqui, ó. Vermelho, verde. Porém, ele tá um pouquinho diferente do que a gente quer, né? Tá vermelho pro 0 e tá verde pro 1. Então a gente vai vir aqui, ó. Vai mudar. Então, aplicar. Então, somente valores. Status, regras. Somente o ícone. Eu não quero que apareça a informação lá. Então, eu quero mudar. Eu quero que seja esse aqui, ó. Então, quando for, a gente tira uma porcentagem, número. Quando for igual a 0, eu quero que ele seja o verde. E quando for igual a 1, eu quero que ele seja o vermelho. A gente volta. E aí a nossa formatação já está igual tá lá o nosso modelo. Né? Então, aqui a gente praticamente já deixou o nosso relatório igual tá lá. Porém, aqui tem um dado em branco aqui. E aí a gente vai ver que dado que é esse dado que está em branco. Acho que é o nome de aqui. A gente seleciona tudo e tira o dado em branco, porque eu não quero que ele apareça. Pronto, a gente já tem aqui o nosso relatório. Porém, e aí agora a gente vai fazer a segunda página. Aí tem um ponto que eu quero deixar para vocês. Como que a gente vai navegar para essa segunda página? Se eu só colocar o relatório assim, criar uma outra página aqui embaixo e quando eu abrir o relatório vai aparecer uma setinha aqui embaixo. Porém, eu deixei dessa forma aqui para a gente adicionar alguns botões. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar aqui em inserir, botão, e aqui está um botão em branco. Apareceu aqui no canto, vou puxar ali para cá. É um botão em branco, vou colocar ele aqui. O que que vai ser? Quando a gente clicar aqui, só quero tirar a borda. Então, sem borda. Toda vez que a gente clicar aqui, a gente vai ser direcionado para ele. Qual que é a ação que a gente vai dar para ele? A ação não é de voltar, mas sim de navegar entre as páginas. Qual o destino? Página 2, que é a página que a gente vai criar aqui. E essa página 2, a gente vai deixar ela oculta. E no nosso relatório ela não vai aparecer. Ela vai aparecer só se a gente clicar aqui. Ela na página 2, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente já tinha feito. Tela de fundo, procurar imagem. Agora vai colocar a imagem 1.
Aqui a gente deixa zero transparência, ajuste de preenchimento, beleza. E a primeira coisa que a gente já pode fazer vai ser adicionar um botão, ele em branco também. Foi colocado aqui no canto, a gente só arrasta, puxa para cá. A gente vai tirar a borda dele, para que ele fique literalmente transparente. E a ação que a gente vai atribuir ele vai ser a ação de voltar. Então, a ação da página 1 vai ser ir para a página 2. E a ação da página 2, ele clicar aqui em veículos, vai ser voltar. No caso, voltar para a página 1. Acho que é isso, pessoal. Aqui primeira parte já está feita. Segunda parte aqui, a gente vai colocar um gráfico grande. O que a gente vai colocar nesse gráfico grande? A gente vai colocar quantidade de desvios, o nome do avaliador. De desvios, não. A gente vai colocar quantidade de inspeções. Então, a quantidade de inspeções a gente pode colocar ID e depois a gente coloca contagem distinta. Assim, beleza. Uma coisa que a gente pode fazer aqui. Eu quero manter essa mesma formatação. Eu dou um Ctrl C aqui, Ctrl V, pego a formatação desse e jogo aqui. Pronto. Aqui. Pode deixar ele aqui que eu vou usar ele aqui. O que tem lá no nosso modelo? Então, é a taxa de desvios, a quantidade de desvios. Então, aqui a gente pode colocar, tirar a quantidade de inspeções e colocar a quantidade de desvios. Aqui a gente muda o título. Beleza. Agora, a taxa, a gente não tem uma taxa de inspeção. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer uma outra medida. Deixa eu colocar aqui. Calma. Agora a gente só vem aqui, muda um pouco a cor. Pronto. E coloca outro. Beleza, então aqui é a quantidade de desvios por inspetor, né? E aí a gente vai adicionar uma outra medida. Qual que é a nossa taxa? A taxa de desvios vou colocar a taxa aqui no título, vai ser a quantidade de desvios dividido pela quantidade de inspeções. Então, como que a gente pode fazer aqui? Nossa, assim, desvios, na verdade a gente já tem desvios dividido pelas inspeções. Inspeções tá. Count é a contagem de. Não. Contagem distinta. Distinct code ID. Aí a gente vai colocar aqui porcentagem e vai tirar. Beleza, aqui a gente vai tirar o desvio e vai colocar a taxa aqui embaixo. Beleza, já deu 67, 24 desvios. É a mesma coisa? Já sei porque tá dando diferente. Então é isso. Então aqui, ó, a gente. Vou colocar aqui. Então aqui a gente pode trazer essa taxa para cá também. Ó. Criar um outro eixo e trazer a taxa para cá. Então a gente vai saber por funcionário, né, por inspetor,
qual que é a taxa de desvio dele. Então aqui ele fez 5, 60% desses inspeções, ele achou 60% de desvios. Aí aqui é a mesma coisa, ó, tem pessoas que fizeram 4 inspeções e não acharam nenhum desvio, e aí vai. Né? Então aqui já é o primeiro, né, o relatório. Então depois disso a gente vai só publicar, né? Porém o vídeo está ficando muito longo e a gente não vai fazer isso, pessoal. É, Então, pessoal, aqui é basicamente isso. Aqui a gente termina o nosso relatório, salva ele. Depois, se a gente quiser, a gente vai publicar. E aí ele vai ficar dessa forma aqui. A gente consegue acessar ele pelo link da internet. E lembrando, eu faço isso porque é um dado que não tem nenhuma informação sigilosa. Não tem documento de pessoas, não tem nada. Aqui são só nomes, né? Então não tem problema, né? E o link também está disponível só para mim. Então sempre quando a gente for fazer uma publicação de um relatório e deixa eu só voltar aqui, pessoal. Então é isso, né? Aqui, então quando a gente salvou e publicar, pessoal, a gente já vai estar acessando ele no Power BI no, no online, né? No, aqui. Lembrando que ele não fica com link, não é todo mundo que vai poder acessar. No caso aqui, está publicado com link público, porque eu quis fazer dessa forma para mostrar para vocês. Mas aqui a gente já consegue ter várias percepções, né? Então, a gente consegue saber qual é o nosso maior problema, sistema de iluminação, consegue ver aqui as observações, identificar quem é que está lembrando com essa data, né? A data lá de 2022. Quem é que está com a habilitação vencida, quais são os números de desvios, e conforme a gente for fazer isso com o tempo, eu fiz nesse mês, vamos fazer no mês seguinte, a gente já consegue ter um parâmetro. O número de desvio aumentou ou não, né? Daquele funcionário, continua os mesmos desvios, e é que a mesma coisa a gente pode fazer para os inspetores. Pô, o cara tá avaliando, né, os veículos e não tá achando problema, ou tá achando problema, quais são os problemas, né? A gente já consegue ver, ter essa percepção. E o que eu falei lá no começo também, para ser a continuação disso daqui, tá bom? Esse problema que está aqui, quem que é a responsabilidade dele? Se a gente é, editar lá a nossa planilha de depara, quem que é o responsável? Qual que é o tipo de manutenção? A manutenção é interna, é externa, né? Precisa de algum tipo de investimento? Ou qual que é a média do investimento que precisa fazer para aquele tipo de manutenção? E aí a gente já consegue ter mais ou menos essa base e criar um relatório mais robusto, né? Lembrando, se a gente conseguir ter mais bases e sentar lá do lado do pessoal de frota para a gente ter mais bases para fazendo isso, a gente já consegue ter isso. Então, o veículo está dando problema por conta da iluminação, enfim, da parte elétrica que o pessoal lá do frota tem dificuldade de achar um fornecedor ou uma pessoa para fazer manutenção. E aí a gente consegue identificar outros problemas. E só aqui, pessoal, já consegue ter um ganho, né? Um, uma melhor entrega. Então, o relatório bem simplesinho aqui, a gente demorou o quê? 1 hora para fazer isso aqui, bem simples. É, e é melhor do que entregar lá um calhamaço de folha falando que quais são os problemas, né? Então, o nosso relatório, a partir do momento que a gente começa a fazer, alimentar a nossa planilha, e aí eu vou, vou dar até uma atualização. Na verdade, isso não dá, né? Vamos voltar aqui, ó. Se a gente ver aqui inspeções, se a gente for lá na nossa planilha de dados, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou simular como se eu estivesse inserindo dados aqui, né? Aqui vai ser o 111, 12, 113, 114, 115. Então aqui é como se eu estivesse preenchendo dados no nosso formulário lá em campo ou em qualquer na base, na onde que vocês estejam fazendo o checklist. Então, fiz o checklist alimentou a base de dados. Aqui eu vou fazer manual, tá, pessoal? Então, vocês vão ver, eu coloquei lá mais cinco informações diferentes, lá, 5 linhas diferentes. E eu vim aqui dar um atualizar, você vê que os dados já mudam aqui, né? Então, a gente pode estar fazendo isso
automático, sem eu precisar vir aqui e apertar o botão de atualizar. A gente pode, como eu falei, a gente pode estar colocando isso uma vez, duas vezes, até 8 vezes por dia para a gente atualizar e a gente tem um relatório sempre atualizado. Então, toda vez que eu quiser olhar para o relatório e ver quantas inspeções, qual o problema, como que os inspetores estão fazendo, colocar aqui, quando a gente ter várias outras datas de inspeções, colocar um range aqui, eu quero ver no mês X quantas inspeções de veículos foram feitos, de frotas foram feitos. E também tem um outro ponto, que eu acho que é até melhor do que isso, né? Uma coisa é certa, o funcionário, o motorista, o condutor, ele precisa fazer um checklist diário ali do veículo, né? Se a gente fazer esse relatório com a base de dados desse checklist diário, lembrando que ele tem que ser digitalizado, né? Se ele for papel e caneta lá, não, a gente vai ter dificuldade para fazer isso. Se ele for digitalizado, a gente consegue ter mais dados ainda para fazer um relatório muito mais robusto. Então, esse relatório simples, um checklist simples de equipamento, e a gente pode fazer para de frota, né? Mas a gente pode fazer para qualquer tipo de equipamento. Lembrando que precisa ter um formulário digitalizado. Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês. Mais um projeto aqui de Power BI. Vocês gostaram do vídeo? Curta, compartilha, comenta, manda nos grupos de WhatsApp aí, que eu sei que todo Tech Segurança tem. Disparem esse vídeo aí para estar fortalecendo o canal, beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço.